Olá pessoal, resolvi gravar esse vídeo corrigindo as atividades que eu solicitei que vocês fizessem. E aí eu resolvi gravar o vídeo porque eu vou corrigindo e vou explicando, né? De repente, se eu só deixo o gabarito lá na plataforma, vocês podem apenas copiar e ainda assim permanecer com a dúvida de vocês. Então eu vou aqui explicando, questão por questão. Se ainda assim vocês permanecerem com dúvidas, podem me encaminhar um e-mail ou alguma mensagem pela plataforma, tudo bem? E aí, olha, então eu vou começar pela primeira lista de exercícios que envolve energia cinética e energia potencial gravitacional, tudo bem? Então vamos lá. Peço que vocês peguem os cadernos de vocês para acompanhar a correção. Depois eu vou deixar esse documento lá na plataforma, tá? Então, se você quiser apenas prestar atenção para compreender, é mais fácil, né, dessa maneira. Depois vocês baixam esse arquivo e aí corrija as questões de vocês, aquelas que vocês estiverem feito errado, tudo bem? Então vamos lá, questão número 1. Um vaso de 2 kg está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa, sendo gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a energia potencial gravitacional do vaso em relação ao solo. Turminha, então, olha, desse lado aqui, olha, eu vou usando o mouse aqui, tá? Para mostrar para vocês. Então, desse lado, eu botei todos os dados que o probleminha me deu. E aí vocês têm que lembrar a fórmula que se usada para calcular a energia potencial gravitacional. Ou seja, a energia potencial gravitacional é o quê? Massa vezes a gravidade vezes a altura. Aqui eu já anotei o dado da massa, o dado da altura e o dado da gravidade. Feito isso, galera, é só substituir. No lugar do M você bota o 2, no lugar do G o 10, no lugar do H 1,2. Multiplicando tudo isso, dá 24. Não esqueça a unidade, que é joule. Tudo bem? Fácil, né? Questão 2. Determine a energia potencial gravitacional de um pássaro de 2 kg que voa a uma altura de 300 metros do solo. Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho a massa, eu tenho a altura, eu tenho a gravidade. Novamente, basta substituir na minha fórmula. No lugar do M, boto 2, que é a massa. G, 10, altura, 300 metros. Multiplicando tudo isso, dá 6.000 joules, ok? Fácil, né? Questão 3. Numa montanha-russa, um carrinho com 300 kg de massa é abandonado do repouso de um ponto A, que está a 5 metros de altura. Supondo gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a energia potencial gravitacional do carrinho. Novamente, turminha, coloque aqui os dados de vocês que o probleminha fornece, né? Massa, altura, gravidade. E aqui substitui na fórmula. A massa é 300, a gravidade é 10 e a altura é 5. Multiplicando tudo isso, 15.000 joules, tá bom? Que é a unidade de energia. Se vocês ainda assim tiverem dúvidas, podem encaminhar uma mensagem, tá? Pelo Google Class ou por e-mail, fica à disposição aí de vocês. Tá? Mas essas aqui é só substituir na fórmula o valor aí da grandeza. Questão 4. Assinale a alternativa que represente corretamente a energia cinética de um veículo de 1.000 kg de massa que se move a uma velocidade constante de 3 metros por segundo. Aqui, turminha, eu coloquei novamente os meus dados. Massa igual a 1.000, velocidade é 3 metros por segundo e eu quero a energia cinética. Lembram da fórmula? Olha, como que é a fórmula da energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Vamos lá. No lugar do M, turminha, eu vou botar o 1.000, porque o 1.000 é a minha massa. No lugar do V, eu coloco 3, que é a minha velocidade. Só que eu tenho que elevar ao quadrado essa velocidade, não esqueçam. Dividido por 2.
3 elevado ao quadrado é 9, não é 6. Cuidado, não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3. 1000 vezes 9 dividido por 2. Fazendo essa divisão, dá 4.500 joules. Letra C, tá? 1000 vezes 9, turminha, dá 9.000. 9.000 dividido por 2, 4.500. Ok? Fácil, né? Questão 5. Sabe-se que a energia cinética de um corpo é de 2.000 joules e que a sua velocidade é de 20 metros por segundo. Determine a massa desse corpo. Turma, olha só, eu dei para vocês a energia cinética, que é o EC, eu dei a velocidade, e agora eu quero o M, que é a massa. Olha aqui na nossa fórmula, olha. Vamos substituir todas as grandezas que eu tenho. No lugar do EC, 2.000, vou colocar aqui, igual. M eu não tenho, então vou deixar aqui a minha incógnita como M. A velocidade é 20, 20 elevado ao quadrado, dividido por 2. Lembram quando você tem uma igualdade de fração? Multiplica, cruzado, coloca o 1 aqui de baixo e multiplica cruzado. Então, vamos lá. 1 vezes M vezes 400 é o quê? 400M. 2.000 vezes 2, 4.000, beleza? Esse número aqui, turma, que está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Então, aqui minha massa vai ser igual 4.000 dividido por 400. Eu corto esse zero com esse com esse, 40 dividido por 4, 10. 10 o quê, gente? Se você não colocar uma grandeza, a gente não sabe do que se trata. Como é massa que a gente está calculando, a unidade é quilograma. Então, 10 quilogramas, ok? Questão 6. Um corpo de massa igual a 500 gramas encontra-se numa região na qual a gravidade local tem módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Sendo a energia potencial gravitacional atribuída a esse corpo igual a 294 joules, calcule a altura que esse corpo encontra-se em relação ao Sol. Turma, prestem atenção. A massa que eu dei para vocês, 500 quilogramas. Só que vocês observaram que na fórmula não pode estar em grama, tem que estar em quilograma. 500 gramas não é meio quilo? 1 quilo é 1.000 gramas. Então, 500 gramas corresponde a 0,5 quilogramas. Essa que é a massa que eu vou usar, ok? Gravidade é 10, energia potencial 294. Eu quero a altura. Copie a fórmula está aqui. No lugar do EP, 294, que é a energia potencial. No lugar da massa, 0,5 quilogramas. No lugar do G, 10. E a altura que eu não tenho, deixa aqui deixa a incógnita aí. Primeiro multiplica aqui 0,5 vezes 10, né, que dá 5. Então, ficou 294 igual a 5 vezes H. O 5, galera, tá multiplicando. Ele vai passar aqui dividindo. Tá? Eu isolei aqui o H, passei o 5 dividindo. Você vai ter isso daqui, ó. Exatamente isso que eu coloquei aqui. Quando você divide 294 por 5, dá 58,8 metros, que é a unidade de altura. Tudo bem? Ficou claro? Vamos então para a próxima questão. Questão 7. Um objeto de 1 kg é abandonado em queda livre a uma altura de 3,2 metros em relação ao solo, numa região onde a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo. Calcule. Letra A. A energia potencial gravitacional desse objeto no ponto mais alto. Turma, olha só, eu tenho a massa, eu tenho a altura e eu tenho a gravidade. O ponto mais alto é aqui, olha, tendo essa altura, beleza? Então, vamos só substituir na formulazinha. Energia potencial é igual, massa é 1, gravidade é 10, altura 3,2.
Multiplicando tudo isso, eu obtenho 32 joules. Essa é a minha resposta. Agora, ele quer saber a velocidade a qual o objeto chega no chão. Turma, lembram que eu falei, quando o objeto toca no chão, toda a energia potencial que antes ele tinha, ela vira totalmente energia cinética. Então aqui, olha, a energia potencial é igual à energia cinética. A energia potencial não foi 32 joules? Portanto, a energia cinética também vai ser 32 joules quando o objeto chega no chão. Então, olha, aqui eu coloquei a fórmula da energia cinética. Vamos substituir. É C, 32. No lugar do M, 1, que é a massa, velocidade eu não tenho. Eu vou calcular. Sobre 2. Igualdade de fração, multiplica cruzado. Então, aqui bota 1, multiplica cruzado. 1 vezes 1v ao quadrado, 1v ao quadrado. 32 vezes 2, 64. Qual é, turma, o número que a gente eleva ao quadrado, que dá 64? O 8. Portanto, a velocidade é igual a 8 metros por segundo. Não tem esse quadrado, turma. Vi agora aí meu erro, tá? Não coloquem aqui. Metros por segundo ao quadrado é quando se trata de gravidade, ou é a aceleração da gravidade, que não é o caso, tá? Então, aqui ficou certo. Velocidade é o quê? 8 metros por segundo. Tudo bem? Letra C. A energia cinética do corpo ao chegar ao chão. Gente, quando toca o chão, a energia cinética é igual à energia potencial, que é 32, ok? Galera, a letra D fala o seguinte: ele pedia a velocidade do objeto na altura de 0,35 metros do chão. Essa questão vocês não precisam resolver. Por quê? Porque vai chegar em uma equação do segundo grau. E vocês ainda não aprenderam a equação do segundo grau, vocês não aprenderam ainda simplificar radical, tá bom? Então, essa questão não precisa fazer. Tudo bem? Vamos para a próxima, questão 8. Uma criança abandona um objeto do alto de um apartamento de um prédio residencial. Ao chegar ao solo, a velocidade do objeto era de 20 metros por segundo, admitindo o valor da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando as forças de resistência do ar, determine a altura do lançamento do objeto. Galera, essa questão é um pouquinho mais complicada, mas vamos lá. Bem, olha só. Quando chega no solo, galera, concordam comigo? A energia potencial é igual à energia cinética, tá? E aí, turminha, no lugar aqui, ó, do EP, eu vou colocar a fórmula aqui dele. Como que eu calculo a energia potencial? Massa vezes gravidade vezes altura. Igual. Energia cinética agora. Qual é a fórmula da energia cinética? Massa vezes V ao quadrado sobre 2. Eu vou substituir os valores aqui que o probleminha nos deu. Eu tenho a massa? Não, a massa não nos foi dada. Então, deixa só o M aqui. Eu tenho a gravidade? Tenho, que é 10. Altura? A altura eu não tenho, né? O que nós vamos calcular. Então, deixa a incógnita aqui. Agora aqui, galera, a massa novamente eu não tenho. Velocidade eu tenho. 20 metros por segundo. Então, 20 elevado ao quadrado sobre 2. Bora multiplicar cruzado. Não tem problema essa massa aqui e essa massa aqui, porque elas vão se anular. Daqui a pouquinho elas se cancelam. E aí a gente fica só com uma incógnita. Então, vamos multiplicar cruzado. Olha, aqui, galera, 10 vezes 2 dá 20, não é? Olha, multiplicando primeiro aqui, ó, tá? 10 vezes 2 dá 20. M vezes o H. Copiem as incógnitas. M vezes H. Igual. Agora aqui, olha. Quanto que é 20 elevado ao quadrado? 400. É 20 vezes 20, que é 400. 400m. Tudo bem? Galera, eu quero a altura, então eu vou isolar essa incógnita. Esse número que está multiplicando aqui, 20m, vai passar dividindo. Então, a altura vai ser igual a 400m dividido por 20m. Esse m, galera, cancela com esse. É como se fosse m dividido por m. É 1, tá? Então, eles se cancelam.
Esse zero eu corto com esse, ficou 40 dividido por 2, que dá 20 metros. Então, a altura é de 20 metros. Tudo bem? Vamos para a próxima. Um carro de 2.200 quilogramas está se deslocando com uma velocidade de 10 metros por segundo. Calcule sua energia cinética. Galera, eu tenho a massa, eu tenho a velocidade. Energia cinética é essa fórmula, tudo bem? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. A massa, 1.200, velocidade é 10 ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar 1.200 vezes 100, por que 100? 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100, dividido por 2. Ficou 120.000 dividido por 2, que dá 60.000 joules. Então, essa é a energia cinética, tá bom? Próxima questão. Só beber uma aguinha. Determine a energia cinética de um pássaro que possui massa de 0,15 kg e voa na horizontal com uma velocidade de 20 metros por segundo ao quadrado. Turminha, então, olha, ele quer a energia cinética. Eu tenho a massa e eu tenho a velocidade. Vamos substituir aqui? No lugar do M, 0,15. No lugar do V, 20 ao quadrado sobre 2. Fazendo 20 ao quadrado é 400, né, turma? Então, ficou energia cinética igual 0,15 vezes 400 dividido por 2. Fazendo esse cálculo aqui, a gente chega que a energia cinética é igual a 30 joules. Tá bom? Questão 11. Um avião possui massa de 2.000 quilogramas e se desloca na horizontal a uma altura de 700 metros do solo com uma velocidade de 150 metros por segundo. Determine a sua energia cinética. Turminha, fórmula da energia cinética, massa vezes V ao quadrado sobre 2. No lugar do M, 2.000, que é a massa. No lugar do V, 150 elevado ao quadrado. Aqui, galera, esse número elevado ao quadrado dá 22.500. 22.500 vezes 2.000 dá 45 milhões. 45 milhões dividido por 2, 22.500.000 joules. Ok? Essa é a energia cinética do avião. Tranquilo? Vamos agora, turma, para outra lista de exercício que eu passei, que agora, mudando o assunto, né? Falando um pouquinho de fontes de energia renovável, de energia não renovável, tá? Então, olha só. Eu vou lendo aqui, já tem o gabarito, tá? Vamos entender um pouquinho cada questão. Em usinas hidrelétricas, a queda d'água move turbinas que acionam geradores. Em usinas eólicas, os geradores são acionados por hélices movidas pelo vento. Na conversão direta solar-elétrica, são células fotovoltaicas que produzem tensão elétrica. Além de todos produzirem eletricidade, esses processos têm em comum o fato de utilizarem fontes de energia renováveis, galera. Olha, eles citaram as hidrelétricas, usinas eólicas, usinas de energia solar e essas três, né? E essas três daí, todas elas usam fontes de energia renovável. Então, a resposta correta é a letra D. Vamos para a 2. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para o consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região, que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada nesse município, de modo a causar o menor impacto ambiental? Turminha, olha só, vamos questão por questão. Termoelétrica,
a letra A fala o seguinte: termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. Não, né, galera? Nada a ver. A termoelétrica, ela usa fontes não renováveis, como carvão mineral, como gás natural, como petróleo. Então, essa daí tá fora de cogitação. Eles nem citam isso ali no texto. Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. Bem, se a cidade, se o município está no vale, com certeza não é um local adequado para obtenção de energia por usina eólica, tá? A usina eólica precisa de uma área ampla, uma área que venta bastante. Normalmente, cidades que ficam no vale não venta muito. Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população. Não, né, galera? Não tem nada a ver também. Ali nem cita se lá tem... só de ser uma cidade muito pequenininha, né? Não fala se tem uma mina que tem uma mina rica em elementos como urânio, que é usado em usinas nucleares. Então também nessa daí com certeza não. Letra D. Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. Essa é a mais apropriada, porque foi falado que durante todo o ano a incidência solar é alta. Então, essa daí, fotovoltaica, turma, é um dispositivo usado para converter energia solar em energia elétrica, tá? Então, é essa daí. E a hidrelétrica, por fim, aqui também não seria uma boa, porque o rio, ele, além de não ser grande, ele é crucial para a manutenção da população nesse local. Se fizesse uma hidrelétrica, né, já ia afetar muito todo o modo de vida das pessoas e também o rio. Se é um município pequeno, o rio talvez seja pequeno, não tem água suficiente, né? Questão 3. A procura por novas fontes renováveis de energia surge como alternativa importante para superar dois problemas atuais: a escassez de fontes não renováveis de energia, principalmente do petróleo, e a poluição ambiental causada por essas fontes, combustíveis fósseis. Assinale a alternativa que apresenta um tipo de recurso energético não renovável. Turma, essa tá fácil, é a letra D, porque olha lá, fala do carvão mineral. O carvão mineral, ele é uma fonte não renovável. Vamos lá na letra A, olha, biomassa é renovável, o hidrogênio é renovável, está na nossa atmosfera, né? Tem como ser produzido facilmente pela decomposição da água. Biogás também vem né, é o biodiesel, um exemplo, também é renovável. Energia geotérmica, a gente não falou disso, mas aproveita o calor interno do interior da Terra. Então, também é renovável. Então, a resposta correta, letra D. Questão 4. As fontes não renováveis de energia, embora tenham o seu uso amplamente questionado, respondem por uma considerável parte da matriz global de geração de eletricidade. Entre os itens a seguir, podemos considerar como pertencentes a esse segmento. Então, vamos lá, turminha. Questão 1. A produção a partir do carvão mineral. Bem, essa daí sim, né? O carvão mineral, ele é muito utilizado, né, para produzir eletricidade. O funcionamento das usinas nucleares, também. A utilização do petróleo e seus derivados, também. A construção de estações eólicas. Bem, turminha, esse já é uma fonte renovável. Não entraria nesse probleminha, porque eles estavam falando de fontes não renováveis. Produção de energia hidroelétrica, também não, porque é uma fonte renovável. Tudo bem? Então, a resposta certa, letra D. 5. Fonte de energia amplamente utilizada na atualidade, que ainda não encontrou um declínio, mesmo com os avanços produzidos pela terceira revolução industrial. Apesar de ser altamente poluidora, essa matriz responde por 80% de toda a energia gerada em âmbito mundial. O texto acima refere-se aos combustíveis fósseis. Tá, turminha? Então, olha, entraria aí nesses combustíveis fósseis o carvão mineral, o petróleo, o gás natural,
tá? Esses daí principalmente, que são amplamente usados ainda. Questão 6. Vivemos numa civilização do petróleo. A importância desse recurso natural vai além da geração de energia. O petróleo está prestes a acabar? A realidade será feita de automóveis elétricos? Acabam os navios petroleiros que naufragam e poluem o mar? Nada disso. O petróleo veio para ficar e vai ficar ainda ao longo de um tempinho, bastante tempinho. Ainda tem muitas reservas, né, turma, de petróleo aí pelo mundo. Então, enquanto essas reservas não esgotarem, eles ainda vão continuar utilizando o petróleo. Então, vamos para as perguntas. Além da geração de combustíveis para a obtenção de energia, entre os demais usos do petróleo nas atividades econômicas, podemos citar fabricação de plásticos e borrachas? Ok, certo. Confecção de rochas ígneas para fins arquitetônicos? Não, né, turma? O petróleo ele não é usado para a fabricação de rochas. As rochas já existem ali, né, no interior da terra. Então, para isso, não. Produção de cosméticos e medicamentos? Verdadeiro. Transformação em fibras sintéticas? Também. Sintetização do alumínio e outros metais? Não, né, turminha? O alumínio a gente sabe aí, os demais metais, eles são obtidos por meio das minas, né? Exploração de minas. Então, também não. Então, a resposta certa, letra A. Somente 1, 3 e 4 estão corretas. 7. O debate em torno do uso da energia nuclear para a produção de eletricidade permanece atual. Em um encontro internacional para a discussão desse tema foram colocados os seguintes argumentos. 1. Uma grande vantagem das usinas nucleares é o fato de não contribuírem para o aumento do efeito estufa, uma vez que o urânio utilizado como combustível não é queimado, mas sofre fissão. 2. Ainda que sejam raros os acidentes com usinas nucleares, seus efeitos podem ser tão graves que essa alternativa de geração de eletricidade não nos permite ficar tranquilos. A respeito desses argumentos, pode-se afirmar que ambos, letra D, turma, ambos são válidos para se compararem vantagens e riscos na opção por essa forma de geração de energia. Então, galera, uma das vantagens, aí ele citou uma vantagem e uma desvantagem, né? A vantagem, realmente, ela não emite poluentes atmosféricos. Mas, né, em contrapartida, um acidente numa usina nuclear afetaria a vida de todos ali que moram ali próximo da usina, né? Então, a letra D está correta. Turminha, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Esse assunto eu não trabalhei com vocês, que é a eletricidade. Inclusive, quem tem os livros podem dar uma lida no capítulo. Depois eu vou, para os demais, eu vou mandar lá na nossa plataforma do Google Class, eu vou mandar o capítulo, tá? Vou tirar foto e vou passar para PDF e vou disponibilizar na nossa plataforma para que vocês possam ler. E depois também tem uns exercícios no final do capítulo, tá? Mas de toda maneira eu vou corrigir esse com vocês. Só que antes, deixa só eu fazer uma breve introdução aqui nesse assunto. Olha só. Coloquei a minha folhinha aí, porque aqui eu não tenho quadro branco na minha casa, então eu vou usar folhinhas, vou usar o computador, tudo bem? Turma, a gente vai agora entrar num assunto que fala de fenômenos elétricos. Esse fenômeno ele foi amplamente estudado, até hoje. Há muitos anos atrás, anos antes de Cristo, cientistas já se questionavam a natureza elétrica de alguns materiais. E hoje a gente sabe como é fácil, né, você perceber a eletricidade, né? A eletricidade hoje chega nas nossas casas. Você pode eletrizar um determinado objeto apenas com a fricção. Quando você pega uma caneta, né, o plástico ali da caneta passa no seu cabelo, esse atrito faz com que a caneta fique eletrizada. E aí você aproxima esse tubinho de papeizinhos ou de penas,
E aí o tubinho da caneta atrai esses materiais. Então, isso também são fenômenos elétricos. E por que, que a matéria tem essa característica? Porque, turminha, olha ali na folhinha, toda matéria é formada por átomos. O que é o átomo? É a unidade básica que forma a matéria. Tudo que existe, tudo, sem exceção, é formado por átomos, inclusive nós, seres vivos, tá? E qual é a estrutura de um átomo? Olha ali o desenho. O átomo, ele tem essa parte central, que é o núcleo. No núcleo tem o quê? Prótons, que são cargas positivas. E tem a eletrosfera, que está aqui, olha, são essas camadas ao redor do núcleo. O que a eletrosfera contém? Os elétrons, que são partículas que têm carga negativa. A matéria, então, devido à presença dessas partículas, a matéria pode ter características elétricas. Tá? Claro que nem tudo que você toca você vai levar um choque, porque o estado natural dos materiais é permanecer neutros. O que é esse estado neutro? É quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, não tem ali uma carga em maior quantidade que outra. Portanto, quando isso acontece, a matéria não tem características elétricas, ok? E aí, turminha, vocês também já ouviram falar que em química, né, em física, os opostos se atraem e os iguais se repelem. Então, olha só, quando você tem dois objetos carregados com a mesma carga, no caso aqui, positivos, eles vão ter uma repulsão, tá? Um vai repelir o outro. Tanto pode ser dois materiais que têm cargas positivas como cargas negativas. Eles vão ter vão se repelir, vão ter repulsão. Quando as cargas são opostas, eles têm uma atração, como tá ali no papel, ok? E aí, turminha, é possível a gente eletrizar materiais que não estão eletrizados. Eu citei aqui dois exemplos: eletrização por condução, eletrização por indução. O que é eletrização por condução? Turminha, olha só. Aqui você tem a esfera B, a esfera A está carregada negativamente. A esfera B, ela tá neutra. Observe que ela não tem carga nenhuma aqui, ó, na sua superfície, ela tá neutra. Quando você aproxima a esfera B da esfera A, o excesso de elétrons, tá vendo essa carga negativa? São os elétrons, tá? Que estão na superfície da esfera A. Quando você encosta essa esfera neutra nela, parte dos elétrons da esfera A vem para B. Olha aqui que é o resultado final. As duas esferas passam a ter cargas elétricas negativas. Então, a gente fala que elas estão negativamente eletrizadas. Isso é a eletrização por condução. Mas também, turminha, eu posso ter a eletrização por indução. O que é a indução? Olha só,